Aula 28 do curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com ML, título da aula, Desenvolvimento de Software Orientado a Componentes, etapas 5 e 6. Muito bem, tivemos no vídeo anterior as práticas referentes às etapas de 1 a 4 nos vídeos anteriores. Vamos seguir no processo de desenvolvimento agora olhando as etapas 5 e 6. Então, etapa 5, definição da interação entre componentes, e etapa 6, a especificação estrutural do programa. Então, viemos da etapa 4. Na etapa 4, nós definimos o conjunto de componentes. Então, nós temos o quê? Temos os componentes já definidos, inclusive no exemplo do pentágono isso foi feito no vídeo anterior, e a distribuição dos nodos dos diagramas de atividade, quer dizer, das responsabilidades entre os componentes definidos, melhor dizendo. Tá? Muito bem. Então, etapa 5, começando agora, definição da interação entre componentes. Então, o objetivo aí colocado na tela. A partir dos diagramas de atividades com partições, que nós já temos, eu tenho o quê? A necessidade de definir a interação. Onde é que eu vejo a necessidade de interação entre componentes? Então, a definição de com que outros componentes cada componente interage. Isso vai me levar o quê? A definição dos portos. Porque se eu concluo que o componente A precisa interagir com o componente B, eu preciso de um porto em cada um para conectá-los. E definidas as conexões, os portos, quais são as operações invocadas nessas interações. Então, queremos definir isso agora na etapa 5. Muito bem. Como nós faremos isso? Olha, digo aí na tela, criação de diagrama de sequência correspondente a cada diagrama de atividades. E, nesses diagramas de sequência, os componentes e os artefatos reusados serão representados como atores. Então, isso é uma convenção adotada. Então, observa. Eu tenho um diagrama de atividades para cada caso de uso. Eu peguei cada caso de uso e refinei com um diagrama de atividades. Na verdade, um ou mais, depende da complexidade, mas, por simplicidade, eu estou aqui considerando um. Então, cada caso de uso foi refinado em um diagrama de atividades. Agora, o que eu vou fazer? Para cada diagrama de atividades, eu vou criar um correspondente diagrama de sequência. E nós sabemos que um diagrama de sequência ele tem as lifelines, as linhas de existência, que representam os objetos, quando a gente está pensando em desenvolvimento orientado a objetos, e as mensagens trocadas entre eles. Então, eu estou dizendo que nesse diagrama de sequência que nós vamos criar, cada elemento que interage, quais são os elementos que interagem? Os componentes e, eventualmente, artefatos de software que não sejam componentes. Então, todos os elementos que interagem, cada elemento que interage, será representado como um ator. Isso é uma convenção adotada. Por que essa convenção adotada? Então, vejam, eu estou fazendo aqui a modelagem do software. Eu estou vendo os componentes como entidades externas, entidades independentes. Então, pensar nos componentes como entidades externas, entidades independentes, que estão especificados em outra especificação que não é a especificação do software que eu estou produzindo nesse momento. Então, tudo isso considerado, faz sentido pensar em representar os componentes como atores. Por quê? Porque atores têm essa semântica de ser um elemento externo ao sistema modelado. Muito bem. Então, o passo a passo da construção do diagrama de sequência de um caso de uso. Primeiro passo, inserir os componentes e artefatos que atuam no caso de uso. Como eu já disse antes, cada elemento um ator. Segundo passo, definir a operação que inicia o caso de uso no componente com o primeiro procedimento executável, quer dizer, definir um pontapé inicial para o meu diagrama de sequência. Como é que começa o meu caso de uso? Muito bem. E terceiro passo, identificar as demais operações a partir do quê? Da mudança do componente responsável por procedimentos consecutivos. Vamos ver isso num exemplo. Esse exemplo é o jogo da velha, o exemplo do livro. Poderia estar usando aqui o pentágono, que já tem os diagramas de atividades nesse formato, mas
trabalhemos com o exemplo do livro. É só para mostrar, eu não quero entrar no mérito da modelagem em si. Então, nesse diagrama, eu estou observando 4 componentes e um artefato no meio que não é um componente. NetGame Server, né, é um artefato de software que não é um componente, está representado ali no meio. E à esquerda e à direita eu tenho uma partição, cada uma com 2 componentes. Né? Então, 2 componentes à direita, 2 componentes à esquerda. Então, eu teria 5 elementos. A partir desse diagrama de atividades, eu concluo que o meu diagrama de sequência terá 5 atores. Né? Muito bem. Primeiro ponto, a definição dos atores. Ok, vamos botar 5 atores no diagrama de sequência. Segundo passo falava do pontapé inicial. Então, está destacado aqui no canto esquerdo em verde, circundado em verde, a primeira operação. Quer dizer, qual é a primeira operação executada? Qual é o pontapé inicial desse caso de uso? Não está colocado ali. Nesse caso particular, eu até não queria entrar no mérito dessa modelagem, mas é uma ação numa interface de usuário, quer dizer, não é uma interação de componente, é uma interface de usuário, o usuário vai lá e executa alguma coisa. Então, lembrando lá da parte conceitual, esse componente à esquerda, ele seria o quê? Um daqueles componentes com comportamento próprio, que tem comportamento interno, né, que não depende, digamos assim, dos estímulos que chegam pela sua interface de componente. Então, o pontapé inicial desse caso de uso é isso. Né? Muito bem. E todos os destaques em vermelho mostram o quê? A mudança do controle de quem está executando uma operação. Então, se eu olhar ali do lado esquerdo, após o pontapé inicial do destaque em verde, eu vejo uma sequência de procedimentos acontecendo dentro do primeiro componente, do componente da esquerda. Só que aquela sequência dentro de um componente, nesse momento, não me interessa. Me interessa o quê? Quando um procedimento é executado num componente e o próximo procedimento é executado em outro componente. Né? Então, notem que todos os destaques em vermelho me mostram isso. Olha, antes o controle estava com este componente estava executando, agora quem está executando é este outro componente. Né? Muito bem, vamos ver isso agora, a construção do diagrama de sequência a partir desse diagrama de atividades. Então, isso também é um exemplo do livro, né, onde eu mostro a correspondência. Então, observem que embaixo eu tenho o diagrama de sequência. Nesse diagrama de sequência eu tenho os 5 atores que eu falei que teríamos. Né? No diagrama de sequência abaixo, à esquerda, aquela seta azul à esquerda, a primeira seta azul à esquerda, ela está destacando que é o pontapé inicial e está dizendo que, olha, esse pontapé inicial, essa operação invocada, ela é o quê? É um evento externo digamos assim, à realidade da interação dos componentes, porque vem do comportamento interno de um componente, né? E essa ação vem por meio de uma ação numa interface de usuário, que eu já tinha comentado. E a segunda seta, né, da esquerda para a direita aí destacada, ela tem correspondência com o primeiro destaque vermelho lá de cima, o destaque vermelho do diagrama de atividades de cima. Então observa, aquela passagem de controle do componente da esquerda para o segundo componente está descrita no diagrama de sequência abaixo como uma invocação de operação. Agora observe o seguinte. Quando nós construímos o diagrama de sequência, então nós precisamos fazer aquela correspondência que está aí colocada na tela. Então nós conseguimos, a partir dessa mudança de em qual componente está sendo executada a operação, eu consigo fazer o quê? Identificar as operações. Né? Então, eu tenho que dar nome para essas operações. Puxa, este componente precisa invocar uma operação desse componente para fazer alguma coisa. Muito bem, então nesse momento eu estou identificando as operações dos componentes, identificando a necessidade a partir
da mudança de quem está executando. Então, um componente só passa a executar uma operação, um procedimento, digamos assim, genericamente falando, se ele receber uma invocação. Então, vamos dar o nome para essa operação que está sendo invocada. Então, todas as operações que aparecem no diagrama de sequência abaixo, elas receberam seus nomes agora, na construção do diagrama de sequência. Né? Muito bem. Apenas uma coisa que não está... que tem uma discussão em torno disso é o seguinte. Quando eu vejo duas operações, né, em dois componentes diferentes e uma suposta passagem de controle de um componente para outro, como o destaque em vermelho no diagrama de cima, observem o destaque em vermelho no diagrama de cima. Né? O que eu observo naquele destaque em vermelho no diagrama de cima? Olha, que o componente, o segundo componente da esquerda para a direita, né, TTT proxy lá, ele precisa receber uma invocação de operação para executar o que está colocado ali no diagrama de atividades, que é a operação disconnect que a gente está vendo embaixo. Né? Porém, não necessariamente quem invoca esta operação é o componente da esquerda. Nota que a correspondência desse diagrama, dos dois diagramas, sempre quem está invocando a operação é o componente ao lado. Então eu diria que esse diagrama de sequência está muito bonito, assim, muito certinho, mas tem variação em relação a quem invoca a operação. Não é óbvio, não é uma passagem óbvia, demanda uma decisão de projeto, mas eu vou discutir isso, quer dizer, nota, os componentes ok, a operação dos componentes ok, é direto. Agora, quem invoca a operação, isso é decisão de projeto, mas eu vou tratar isso no exemplo prático do pentágono. Eu quero tratar as duas possibilidades. Então, não vou fazer isso nessa figura pronta. O que eu quero é que se veja nessa figura pronta olha, eu identifico objetos, eu identifico operações, eu identifico as invocações de operações e, com isso, eu produzo o diagrama de sequência. Muito bem, e observa, aí está o resultado da etapa 5. Eu concluí a etapa 4, iniciei a etapa 5 com diagramas de atividades com partições, e ao final da etapa 5, a partir dos diagramas de atividades com partições, eu produzi os diagramas de sequência que modelam cada caso de uso. E, curiosamente, diferente da visão do desenvolvimento orientado a objetos, o diagrama de sequência ele tende a ser menos complexo que o diagrama de atividades. Por quê? Porque ele abstrai tudo que é a operação interna ao componente. Então, sequências de procedimentos internos a um componente não interessa nesta modelagem, some dessa modelagem. Aqui ficam apenas o quê? As interações. Os componentes e as interações entre eles. Muito bem, e esse é o resultado da etapa 5. Chegamos a esse ponto. Etapa 6. Especificação estrutural dos componentes. Então, qual é a ideia de especificação estrutural? Qual é a ideia de modelagem estrutural? Genericamente falando, modelagem estrutural é a descrição das partes que compõem a coisa modelada e como essas partes se interligam. Então, na prática, quando nós dizemos, olha, eu quero definir a especificação estrutural do meu programa orientado a componentes, eu tenho que definir o quê? As partes que compõem o meu programa, quais são as partes, os componentes, e como esses componentes estão interligados. Então, isso é o meu objetivo da etapa 6, produzir a especificação estrutural do meu programa orientado a componentes. Então, primeira questão, quais são os componentes do meu programa? Bom, informação explícita nos diagramas de atividade, já estava essa informação lá nos diagramas de atividades, como é o mesmo exemplo que nós vimos agora há pouco. Então aí estão 4 componentes destacados com as setas azuis abaixo. Então, para esse caso de uso no diagrama de atividades, eu já vejo 4 componentes. E quem interage com quem? Quer dizer, quais são os relacionamentos entre componentes?
E essa informação ela pode ser inferida a partir das interações que estão nos diagramas de sequência. Como? Puxa, se um componente interage com outro, eu preciso estabelecer uma ligação entre eles. Se dois componentes não interagem, não há ligação entre eles. Então, observa no diagrama de sequência abaixo, aquela interação destacada em vermelho entre dois componentes me diz o quê? Olha, que aqui eu preciso ter uma ligação entre esses dois componentes. Muito bem. Então, como é que nós produzimos essa especificação estrutural do programa? Nós usamos dois diagramas. Usamos o diagrama de componentes e o diagrama de utilização. No diagrama de componentes, a intenção do diagrama de componentes é descrever quais são os componentes do meu programa. Quais? Muito bem. E no diagrama de utilização, cujo nome original é Deployment Diagram, a organização dos elementos do programa, quer dizer, as instâncias dos componentes, que me dá a estrutura do programa, a visão de tempo de execução, quer dizer, a ideia da construção do programa. Qual é a diferença fundamental entre esses dois componentes, diagrama de componentes e diagrama de utilização? Uma observação, lá no curso de desenvolvimento orientado a objetos, eu tenho aula específica apresentando esses diagramas. Então aqui eu serei muito rápido. Mas a diferença entre esses dois, fundamental, entre esses dois diagramas, nos dois eu represento componentes, mas no diagrama de componentes eu represento componente. Um componente aparece apenas uma vez no diagrama de componentes. E no diagrama de utilização eu represento as instâncias, as cópias dos componentes. Então, num diagrama de utilização, um componente, na verdade uma cópia, uma instância daquele componente, pode aparecer uma ou várias vezes. Então, olha, para a instalação do meu programa, eu preciso ter 3 instâncias de determinado componente. No diagrama de componentes apareceria o componente uma vez só, mas no diagrama de utilização apareceriam as 3 instâncias. Então, o diagrama de utilização, ele me dá, digamos assim, a cara física do programa, enquanto que o diagrama de componentes me dá uma visão lógica. Muito bem, vamos ver isso então para o exemplo do livro. Então aqui o diagrama de componentes do exemplo do livro, que é o Jogo da Velha. Então ele mostra quais são os componentes e quem está interligado a quem. Isso é uma visão lógica, repito. E eu quero fazer uma observação antes de passar para o próxima tela. Na próxima tela eu vou mostrar o diagrama de utilização do mesmo programa. Mas eu estou destacando ali com a seta azul o componente TTT Proxy. Esse mesmo componente vai aparecer destacado na próxima tela. Mas por que eu estou destacando? Porque nessa visão dos componentes, eu estou vendo esse componente destacado ligado a 2 componentes e mais um artefato. Ligado por dependência ao artefato e uma ligação entre componentes em relação àqueles que estão aí aparecendo. Isso me sugeriria, olhando assim, se eu pensasse fisicamente, em 3 conexões, 3 portos. E na verdade não é isso. Então vamos ver o diagrama de utilização, o mesmo componente aí destacado, aí a visão física, porque é o diagrama de utilização, e eu vejo o componente destacado, observem que aparece várias vezes nesse diagrama, com 2 conexões. Então ele é um componente que tem 2 portos. Então aqui eu tenho uma visão mais física, visão física do que é a instalação do meu programa. Enquanto que no diagrama de componentes eu tenho uma visão lógica. Então o resultado da etapa 6 é definir a especificação estrutural do programa. Quer dizer, quais são os meus componentes no diagrama de componentes e como eles são organizados, suas instâncias para a construção do meu programa, que é a visão deste diagrama, o diagrama de utilização. Muito bem. Isso é a etapa 5 e 6. Mas eu quero abrir um parênteses agora. Quando eu defino as interações entre componentes e produzo a especificação estrutural do meu programa, então eu mostro os meus programas interligados, necessariamente eu tenho que dar uma parada e fazer uma avaliação e perguntar como está o acoplamento entre os meus componentes. Acoplamento é dependência. Como é que a gente avalia acoplamento em relação às conexões que existem entre componentes? Então observem o seguinte,
Em relação ao acoplamento, desenvolvimento de software em geral, vale para orientação a objetos, vale para orientação a componentes, etc. Qual é o ponto? Eu tenho minhas unidades construtivas, eu quero que as minhas unidades construtivas sejam o mais independentes quanto possível umas das outras. Então, se eu tiver todas interligadas a todas, eu tenho o máximo de acoplamento. E isso absolutamente não é desejado. Então, quando nós definimos a estrutura do meu componente, quer dizer, a estrutura do meu programa orientado a componentes, quer dizer, quais são os meus componentes e quais as interligações entre eles, o que eu quero? Eu quero o mínimo possível de interligações entre componentes. Porque o mínimo possível me dará o quê? A visão de baixo acoplamento. Se no extremo eu tiver todos conectados a todos, eu tenho o máximo de acoplamento. Autoacoplamento não é interessante. Então, o que eu estou colocando nesta tela? Olha, eu tenho as comunicações definidas pelas fronteiras das partições, fizemos isso me levou ao final da etapa 6 à estrutura do meu software. Aí eu tenho que perguntar, puxa, esse resultado ele é razoável ou eu vejo nele acoplamento excessivo? Então, se eu vir acoplamento excessivo, significa o quê? Puxa, vamos alterar esse resultado. Então, eu estou dizendo por último nessa tela, olha, vamos lembrar que o desenvolvimento do software ele é essencialmente iterativo, quer dizer, cíclico, e a qualquer etapa eu posso voltar para alterar o resultado de uma etapa anterior se eu concluir que não ficou legal. Então, eu posso pensar em rever lá os meus diagramas de atividades, puxa, vamos repensar aquela distribuição de responsabilidades ou mesmo as responsabilidades que estão ali identificadas, ou a interação entre eles que está no diagrama de sequência. Puxa, dá para eu alterar esse negócio para que as interações não sejam exatamente essas, mas eu mude qual componente invoca a operação de outro componente? Sim, tudo isso é alterável. Então, nesse ponto, etapa 6, antes de dizer, olha, está pronto, aqui está a especificação estrutural do meu software, é importante que eu faça essa avaliação e, ao final da etapa 6, quando eu bater o martelo, aqui está a estrutura de componentes do meu software e quem está interligado a quem, eu tenho que ter um resultado adequado em relação a esse ponto. Muito bem. Então, nessa aula, nós discutimos as etapas 5 e 6, definição da interação entre componentes e a especificação estrutural do programa. Na próxima aula, a ideia é trabalhar com a prática, a modelagem prática lá do nosso jogo Pentágono, e depois que nós tratarmos completamente as etapas 5 e 6 lá na modelagem do Pentágono, nós partiremos para a próxima etapa, que é a especificação das interfaces dos componentes, destacada em azul nessa imagem. Bom, mas isso vai ser assunto para as próximas aulas. Essa nossa aula nós encerramos aqui.